Capítulo 9. O nascimento do primeiro filho em 2002 foi o resultado de um parto prematuro complicado por causa da diabetes, no qual a criança teve paralisia cerebral ocasionada por falta de oxigenação no cérebro. Como consequência, o Vinícius não andava, não falava e tinha pouco controle da sua musculatura, o que contribuiu para o desenvolvimento de uma escoliose progressiva. Em 2020, aos 17 anos, ele precisou ser submetido a uma cirurgia para corrigir o desvio da coluna, o qual estava começando a comprometer o funcionamento de alguns órgãos, como os pulmões. Porque hoje nós vamos falar sobre a escoliose neuromuscular. E o que é a escoliose neuromuscular? Bom, a escoliose, qualquer escoliose, é um desvio da curva da coluna para um lado ou para o outro. Peraí que eu já tô chorando antes de começar, Pierre. Espera um pouquinho, tá? Então, Pierre, o Vinícius, ele tinha uma escoliose, né? Que era acompanhada pelo ortopedista, né? Desde pequenininho. E aí, esse desvio acontece porque essas crianças sofrem de doenças que vão afetar a musculatura ou vão afetar a capacidade da musculatura de suportar o peso da coluna. Para ficar mais fácil o entendimento, eu vou dar alguns exemplos dessas doenças e você vai ver que talvez você já tenha ouvido falar delas, mesmo se você não tem contato com a escoliose neuromuscular. Na causa das doenças neuropáticas, disparado, a doença mais frequente é a paralisia cerebral. Eu vou deixar aqui um recado para você que é pai ou cuidador de criança com escoliose neuromuscular. Você é uma pessoa especial. Você tem o seu lugar no céu garantido, porque ser cuidador desse tipo de paciente, de um paciente tão especial, requer um ser humano talvez assim mais evoluído. Então, antes de mais nada, você tem aqui o meu mais sincero elogio, porque requer muita dedicação cuidar desses pacientes tão especiais. Mas é muito difícil mesmo. E eu sem enxergar, às vezes, né? Porque quem dava banho no Vinícius era eu, quando a cuidadora não tava, era eu, entendeu? É bem complicado, sabe? Tipo, trocar a fralda, né? Você tem que estar sempre trocando, né? E no caso do Vinícius, que não falava, né? Não se comunicava, eu tinha que ficar testando, né? Se ele queria água, toda hora eu dava água. Comida, né? Tudo que eu comia, eu botava na boca, e se ele abrisse a boca, eu colocava na boca. Então, você tem que estar identificando ali, né? O que necessita, né? E quando ele começava a gritar, eu falei, caramba, que eu vou fazer, né? Será que ele tá com dor? Será que não tá? Aí eu tascava remédio, tracava remédio para gases, né, Lufital, dava de pirona. Falei, porra, se ele tiver com dor, eu vou dar de pirona. Se ele tiver com gases, né, eu vou dar Lufital. Então, e assim a gente ia fazendo, né? Então, mais uma vez, a escoliose neuromuscular é uma parte de um conjunto maior de sintomas e de alterações que esse paciente pode apresentar. Quando a curva está muito grande, quando ela está progredindo e quando o paciente já aguenta, quando ele já tem idade, maturidade esquelética, corpo, peso, em muitos casos o fator limitante é peso do paciente. Muitos pacientes são muito levinhos, isso aí a cirurgia gera uma demanda muito grande do corpo. Então, quando todos esses fatores se alinham, a gente opta por indicar o tratamento cirúrgico para esses pacientes, que é uma agressão grande, claro, a gente não indica isso para qualquer um, mas que traz um benefício muito grande quando bem indicado. Então, aí num determinado momento, né, ele fazia uma revisão anual. E quando foi em 2019, eu levei o Vinícius no consultório e o médico, eu levei até também porque não é que ele estava cansado, mas eu senti uma discreta, não era também falta de ar. Ele respirava mais assim, intensamente, sabe? Assim, e eu sentia isso. Aí eu levei, né, no ortopedista e ele falou assim: ah, Roberta, eu acho que agora não tem jeito não, a gente tem que operar esse moleque porque tava muito torta mesmo, sabe? Parecia um S a coluna dele.
A cirurgia foi agendada para dia 1º de março. Foi um pouquinho antes da pandemia, né? De começar a pandemia aqui no Brasil, né? Porque acho que já tinha alguns casos, né? Fora. Então, o médico fez a cirurgia no dia 1º de março e, a princípio, ele ficaria internado 15 dias, né? E assim, durante a cirurgia, correu tudo bem. O médico conversou com a gente, por ele ser uma criança especial, né? Que ia deixar ele sedado. Ia deixar ele sedado por uns 2 dias, né? Porque era uma cirurgia delicada, né? Quando foi no domingo, ele teve uma parada cardíaca. A gente nem sabia, né? Porque como estava no CTI, não podia ficar ninguém, né? Ele teve essa parada cardíaca. E no decorrer da internação, ele teve 6 paradas cardíacas. Mas, assim, era revertido e ele voltava como se nada tivesse acontecido, entendeu? E o que me doía também era não poder ficar, né, junto dele no hospital, porque os médicos não deixavam, a princípio, por conta da Covid, né, que era uma coisa nova, né, os médicos não sabiam como é que como é que se transmitia realmente. As visitas, os médicos não deixavam fazer as visitas, não deixava, né, a gente visitar, só dava notícia por telefone. E quando eu queria ir no hospital, os médicos brigavam comigo, porque por eu ser uma paciente de risco, né, ser diabética. Então, assim, era uma briga minha com o hospital, né, de poder visitá-lo, né? Foi muito sofrimento. Ele foi para o quarto no sábado, mas eu não pude ficar no quarto porque, por conta da pandemia, né, o médico não deixaria ficar 2 pessoas. E como eu não enxergo, né, eu teria que ficar com alguém. Então, mais uma vez, eu fui impedida, né, de ficar com ele. Eu tive que botar uma acompanhante. Quando foi na terça-feira, meu pai também passou mal, foi para o hospital e veio a falecer na terça-feira, 9 horas da noite. E o Vinícius, né, permanecia bem no quarto. Quando foi na quarta de manhã, eu estava resolvendo, né, o enterro do meu pai e a acompanhante já tinha me dado notícias do Vinícius cedo, dizendo que ele tinha passado a noite bem, que a enfermeira já tinha ido lá ver a pressão, que estava tudo bem. Mas isso era umas 7 e pouca da manhã. Quando foi 8 e pouca, a acompanhante me ligou, dizendo que não tinha uma notícia muito boa, né, para dar do Vinícius. E eu achei que, tipo assim, nossa, ele deve ter voltado para o CTI. E aí que foi a minha surpresa, né, que a menina falou assim, não, Roberta, nós perdemos o Vinícius. Então, isso, assim, para mim, é uma coisa que não vai sair da minha cabeça, né? Nós perdemos o Vinícius.